Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Essa igreja tem que amar a Bíblia igual ou mais de todas as outras. Porque se tem uma bandeira que o pastor Silvio Malafaia tem levantado nesse país, é a bandeira de conhecer a palavra de Deus. Então eu vou dar real para você aqui. Não cometa o absurdo de terminar 2013 sem ter lido a sua Bíblia toda. Nem um amém, não, miséria. Vou falar de novo, estou confundido. Você não vai fazer com Jesus a trairagem de terminar esse ano, seu porqueiro. E você lá no Facebook, atualizou o Twitter, respondeu o e-mail, e o livro sagrado ficou enfeitando a sua estante, seu porqueiro. Fala comigo assim: eu vou ler minha Bíblia toda. Você não falou pra mim não, que eu não vou fiscalizar nada. Mas tem um Jesus aí, velho, que os olhos dele tem um olhinho de tandera que ele vê tudo. Trata de ficar assistindo menos filme e, entendeu? Só alisando cabelo, pondo unha de gel e vai ler a Bíblia. Amém? Lucas 4, verso 1 diz: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou no Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias, ao final deles teve fome. O diabo lhe disse: se és o Filho de Deus, manda essa pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou no relance todos os reinos do mundo. Ele disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dar a quem quiser. Então, se me adorares, tudo será seu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e só a ele preste culto. O diabo levou Jerusalém, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos a seu respeito para o guardar, mas com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova o Senhor seu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. Essa mensagem se chama Jogos Mortais. Eu não gosto de falar do capeta, que a minha loucura é Jesus. Mas falar do diabo é igual falar de câncer de mama. É um assunto nojento que eu tenho que falar. É igual falar de prova final. É um nojo, mas você tem que falar. É igual falar de exame de próstata. Eu tenho que falar. Pedofilia. Ai, vamos falar de pedofilia. Quem fica falando de pedofilia? Eu tenho que falar. Então o meu prazer, a minha loucura, a minha psicose, a minha neurose, a minha doideira é Jesus. Eu penso nele, eu amo Jesus, eu quero Jesus. Dentro de mim hoje no avião, vindo para cá, eu senti Jesus tão forte sentado na poltrona do meu lado, estava vazio, então que ideia que foi tão gostoso. Mas a gente tem que falar com o diabo, sobre o diabo, até para ser mais louco com Jesus. E agora diz que o Brasil voltou ao normal. Depois de tanto pecado no carnaval. Então eu quero pegar essa mensagem aqui e falar um pouco sobre o que o diabo está fazendo com a juventude. Porque se essa mensagem te acordar, se alguma coisa dentro de você melhorar, vai ter valido a pena. Quem já assistiu o filme Jogos Mortais, já sabe como é que é o filme, eu já vi o trailer, ou qualquer coisa relacionada com ele, dá uns. Ô tio, levanta a mão aí. Então o que é o filme? É o maior fenômeno de bilheteria do mundo todo, desde que o mundo é mundo. Por quê? Porque saiu 7 filmes em 3 anos e meio, os filmes de baixo orçamento. E o que é a história do filme? É a história de um maluco, não é demônio, o filme não é demônio, não é de terror, é a história de um cara, que esse cara não concorda com algumas coisas que ele vê na sociedade. Então ele começa a pegar as pessoas que ele acha que merecem ser punidas, e ele leva para um lugar, e ele tortura esse povo e mata, e come o rim deles, e chupa o esôfago do cara, depois do cara morto. Então, por exemplo, no episódio 1, ele pega um advogado corrupto, leva para um porão, acorrenta ele, e fala, aí aparece ele com aquela máscara. Oi, eu quero jogar um jogo com você. E no meu jogo, você vai se ferrar, miserável. E ele fala, você tem um minuto para sair daqui, o único jeito de sair daqui é serrando a própria perna. O cara pega
do céu, pode ser a própria perna. Quando ele está saindo na boca, ele explode sem perna ainda. O diabo está fazendo a mesma coisa com a humanidade há milhares de anos. Você quer ver? João 10:10. O capeta vem somente para matar, roubar e destruir. Satanás não joga purpurina. Satanás não fica com os 5 minutos. Satanás é o inimigo do homem, é o inimigo de Deus, é o inimigo de tudo que é bom. Mas ele um dia já foi uma pessoa fantástica. Eu preciso que você entenda isso aqui. Seu nome hoje está no topo da lista do capeta. E ele quer te arrebentar. E você ainda não morreu. E ainda não foi completamente destruído e enviado só para o inferno. Porque existe uma força maior do que a dele que segura as ações dele. Ele nos odeia. Ele tem raiva de nós. E ele quer a nossa cabeça. Um dia eu estava no Rio de Janeiro pregando. Quando eu saí da igreja com o pastor, ele apontou para o muro, falou assim: olha o que está escrito ali. Está escrito assim: a cabeça do fulano vale 10 contos. É um cara lá da região que todo mundo pôs o preço na cabeça dele. Quando eu vi aquele escrito, o Espírito Santo falou comigo assim: tem uma pichação lá do inferno com o seu nome dele. Tem demônio lá no inferno que escreveu assim: a cabeça do Lucinho vale 10 contos. E quanto mais fiel a Jesus você for, mais o seu preço sobe no inferno. Se você tem um dia de convertido, Satanás não te dá moral. Mas se você é um Silas Malafaia, ele faz reunião estressado lá no inferno e fala: joga todo mundo aqui! Que hora que nós vamos calar a boca nessa porqueira desse homem? Já tentamos isso, tentamos, caramba! Você não vai falar duro nos demônios, o demônio chora, pede perdão. Chegou a ter uma reunião no inferno a nosso respeito, que a gente incomoda o cara. Isso aí. Quando a gente começar a fazer raiva dele, a gente começa a fazer a vontade dele. Sai da conferência de carnaval, todo empolgado. Eu tenho a teoria das 2 semanas. Os jovens são assim, que mais nada de ódio é inconstância. Então, sai do retiro, sai da programação dessa aqui, fica 2 semanas. Doidão por Jesus. Eu vou ler a Bíblia, que é igreja. Aí, passa 2 semanas. Mano, cadê meu CD do Gustavo Lima? Eu tava aqui, ele não vinha. Porque eu tô vendo aqui na internet. A Beyoncé vai dar Rock in Rio. Rock in Rio. Eu vou! Menininho de boquinha carnudinha, te curte lá no Facebook, e você fala: agora eu tô cagando pra ver pra onde isso vai. Aí Satanás fala assim: eu ia mandar um destacamento pra acabar com essa boca fedida, mas não precisa, ele mesmo tá se ferrando. Então já tem prêmio na nossa cabeça. Você é igual o João Batista e eu, tem um prêmio. A Herodias quer a nossa cabeça. Se entrevistar Satanás agora e falar assim: o que você mais quer no mundo? É a França, é Nova York, é os Estados Unidos, é o dinheiro do mundo? Não, eu quero a cabeça dos loucos por Jesus numa bandeira de prata. Porque um louco por Jesus me enche mais a paciência do que 500 mil crentes boca fedida que só fica assistindo Carminha no final da novela. E já pensa em nós. Pastor, mas eu nunca preguei como você. Então, por que ele deixa raiva de mim? Eu não mexo com ele. Tudo bem que você não mexe. Mas eu vou te falar uma coisa. Quando nasceu minha primeira filha, a Amy, eu fiquei doido. Que a menina é deliciosa, a Amy. Eu colhei o biquinho dela, eu dei o primeiro banho. A Amy e eu temos um caso de amor muito forte. Eu beijo ela na boca, eu agarro ela, jogo ela no chão. E ela é apaixonada por mim, eu por ela. E quando nasceu Davi, 3 anos depois, a Mimi já está largando fralda, chupeta, bico, mamadeira. Quando ela viu a visão chegando, Davi já nasceu de moicano. Ela endoidou. Ela começou a ficar com ciúme. Hein? Esse menino cala a boca, não? Então ela xingando Davi. E eu fiquei tipo. Um dia eu estou lá na cozinha, estou ouvindo assim: Vamos ver.
delicioso. Eu tinha um espelho na casa dele de corpo inteiro, que ele se olhava e falava assim: é muita delícia para ser só funcionário. Que é isso? É muita delícia para ser só pastor auxiliar. Eu quero a presidência dessa porcaria aqui. Ai, ai, ai. Há um ano atrás eu saí de uma igreja e fui para outra. Um monte de gente me falou: abre igreja, você abre igreja moderninha, eu vou mentir. Irmão, eu sei para que eu nasci, vim jogar ventilador na minha farofa. Eu sou excelente auxiliar, mas a minha pegada não é, entendeu? Aí o cara pingou. O que ele fez? Fez um santinho, começou a distribuir para ele, já era. Ó, velho, bota ninguém de assim, tá chegando. Eleições, sangue novo lá, vamos tirar o velho. Começou com a campanha: vamos tirar o velho. Quando abriu as urnas, 1/3 dos anjos do céu tinha ficado com o anjo caído, e 2/3 ficou exatamente com o Senhor. Ah, pastor, isso está na Bíblia não, porque você não sai do Facebook. Vai ler depois do Apocalipse 12, você vai ver lá. Apocalipse capítulo 12 tem a história da rebelião de Satanás contra Deus. Aí você sabe o que aconteceu? O capeta e os anjos dele foram expulsos da presença do Senhor. Foram enviados para onde? Curitiba. Quer ver? Quem aqui já viu alguma prova da ação do diabo aí fora? Deixa eu ver. Com certeza. O diabo veio cair aqui, está enchendo a paciência da gente. Mas um dia, depois que ele deixou de ser um anjo fatal, gostosão, ele estava andando por entre as árvores do jardim, e ele viu quando Deus agachou, pegou o barro, fez uma mulher, soprou a mulher. Aí fez o menino dormir, falou assim: ficou meio destruído, deixa eu fazer um negócio que presta aqui. Aí fez uma boneca, soprou a boneca, aí a boneca prestou. Aí ele virou para os dois bonecos, o Ken e o Babado, e falou assim: vocês são a minha delícia. Quando ele ouviu essa frase, ele ficou doido, porque ele era a delícia. Era ele que tinha acesso irrestrito a Deus. Nessa noite, pode entrar aqui dentro a pessoa mais triste da sociedade brasileira. Pode entrar aqui dentro o goleiro Bruno. Pode entrar aqui os pais da menina Nardona. Pode entrar aqui dentro a Suzana von Richthofen, que matou os pais. Pode entrar o mais desgraçado, pedófilo, assassino. Se vier aqui entregar a vida a Cristo, a vida transforma para sempre. Mas não adianta nenhum demônio vir aqui à frente dessa noite e dizer que está arrependido, porque eles não foram enganados por ninguém. O mal nasceu dentro deles. Como eles não foram enganados, eles não podem ser desenganados. Mas eu e você podemos, porque o sangue de Jesus nos perdoa e nos livra de todo o pecado. E aí, o que o capeta está fazendo aqui na terra agora? Ele está fazendo aqui na terra a mesma coisa que eu fazia com as minhas duas irmãs. Eu sou filho mais velho, tenho duas irmãs, e eu sempre brinquei com elas de War. Quem já brincou de War aqui? War é aquele tabuleiro com o mapa do mundo, e você vai conquistando os países com a pedrinha, não é assim? Quando eu estava brincando com a minha irmã de War, e eu via que eu ia perder, sabe o que eu fazia? Eu virava o tabuleiro. Por quê? Vou perder para não ceder. Eu não tenho nem cabelo de lado do braço, não vou perder. Aí quando eu vi que eu ia perder, eu virava o tabuleiro. Aí ela falava: você perdeu! Nós ganhamos. Eu falei: você não ganhou, você não conquistou seu objetivo. Mas eu ia conquistar. Mas não conquistou. Mas você ia, mas não conquistou. Sabe qual a filosofia do capeta? Olha que delícia. A filosofia dele é assim: eu não vou ser feliz, mas você também não. Eu não vou dar gargalhada, mas eu também vou meter uma depressão em você. Eu não vou casar e ter uma família feliz e alegre, mas você também não. Eu não vou ter um ministério, eu não sou uma pessoa que prega, que roda esse país, que grava um CD, mas você também não. Eu me ferrei! Você vai se ferrar comigo. Eu vou levar quem eu puder e quem eu quiser comigo. Não adianta falar que não, porque eu vou levar. Essa é a filosofia do diabo. É virar um tabuleiro. Nem ele vence, nem a gente vence. E infelizmente, a gente sai fora e vê que muito do que ele tem falado tem dado certo. Sim. O que eu quero fazer então nessa noite? Falar para vocês rapidamente algumas regras
regras desse jogo mortal que o diabo está usando contra nós. E depois de falar essas regras, eu vou passar alguns vídeos aqui. São vídeos bem fortes, vídeos curtinhos e bem fortes. Que inclusive se tiver crianças aqui na hora, eu vou pedir que não fique, porque meus 2 filhos, quando assistiram o vídeo a primeira vez, ficaram uma semana sem dormir. Né? Então a mensagem hoje não é Jesus é Havaiana, é a Havaiana de pau. Você vai falar, moleque! Primeira regra do capeta no jogo mortal. Ele quer que você acredite que o jogo do jeito de Deus é chato e não funciona. Eu vou repetir. Primeira regra que o diabo usa no jogo mortal. Ele quer que você acredite que o jogo, a vida do jeito de Deus é chata e não presta. Quem caiu nessa? Adão e Eva. Deus criou um jardim, 1 bilhão de árvores e falou: nessa você não encosta, tá me ouvindo, menino? Escolhe! Não encosta aqui! Pode comer das outras árvores. Então, como é que é? Nós somos filhos de Adão e Eva demais. Somos ou não somos? Deus falou que a gente pode fazer um monte de coisa. O que a gente quer e o que a gente não pode. Todo dia eu atendo moça solteira querendo ficar com um casado. Todo dia eu atendo homossexuais. O que pode ele não quer. O que não pode ele quer. Todo dia eu atendo jovem da pornografia na internet. É só todo dia tem 1 milhão de anos. Todo dia eu atendo pessoas querendo encostar naquilo que não pode encostar. E aquilo que pode, não valoriza. A igreja do outro é melhor, o casamento do outro é bom, a vida financeira, nada que é meu presta. O que a serpente falou para Daniel? Deus falou que não pode encostar. Deus está com problema na cabeça. Deus está neurado. Uma menina me ligou e falou assim: eu estou noiva do cara, vou casar com ele em poucos meses, nunca tive relação com outro homem, por que eu não posso ir para a cama com ele? Aí eu falei: a Bíblia diz. Que Bíblia, meu filho? Deus está com problema então. Eu nunca vou ser de outro homem. Não tem problema nenhum. Então, você está me ligando, miserável? Você já tem a resposta, sua praga. Toma meu tempo aqui. Você é muito do perto, vai gritar com aquela porra da isenta daquela sua mãe. Tem tempo para você não. Já! Ah não, pastor, me dá um minuto, me dá um minuto. Não, pastor, é o que eu estou querendo fazer, mas eu estou sentindo uma culpa. E daí? Cara, é menino. É assim que o diabo faz com a gente, olha para mim. Ao contrário da gente ficar com raiva, o verdadeiro causador dos nossos problemas, que é Satanás. Satanás tem feito a gente ficar com raiva do único cara que não tem culpa de nada, que é o Senhor. Aí a gente começa, por que Deus deixou o divórcio dos meus pais? E quem falou que foi Deus? Por que Deus deixou minha mãe morrer? Igual minha mãe morreu quando eu tinha 14 anos. Por que o meu namoro terminou e a menina foi casar com o meu melhor amigo? Por que eu passei naquele concurso e estudei com uma louca? Os meus amigos tomador de pinga não estudaram porcaria que me passaram. E eu estou aqui ganhando salário mínimo e eles são padrão. Aí sabe que o diabo vai pôr em você? Deus não é tão assim. Aí você quer saber se o crente está mal com Deus? Está decepcionado com Deus? É só você perguntar: e aí? Na bênção, eu perguntei com o crente: bênção pura! Ele falou assim: eu falei: ô, novela mexicana, que drama é esse? Não quer falar nada, não. O que é? Fala pra mim. Não, esse probleminha. Fala! Minha filha, todas as áreas da vida que você não gosta de falar delas é porque elas ainda não foram resolvidas. Todas as áreas que você faz piada com elas é porque você já deu para o Espírito Santo chance de te curar. Eu faço piada de um monte de coisa da minha vida, inclusive da morte da minha mãe, porque eu estou farado. E a coisa mais deliciosa num dia, depois de conversar com Deus, é encontrar com uma pessoa sarada. Uma pessoa sarada, calada, te abençoa mais do que o miserável doente falou. Você, quando você ficar bem, quando eu ficar bem, um abraço nosso, manda embora capeta, manda embora depressão, câncer dos outros.
Quem sabe você está aqui, você está caído na primeira armadilha do diabo, sabe qual é? É você ficar grilado com Deus. Deus. O Jó falou assim: Deus, acho que ele não é tão poderoso assim, não. Por que você está falando isso? Ah, não sei, eu já fui mais louco, sabe? Eu já criei mais. Agora eu fico dentro da igreja, sem esse negócio de acreditar demais, sem esse negócio de falar contigo demais. É tipo assim: Jesus para lá e eu para cá e a gente não incomoda um ao outro. E aí um dia eu vou pro céu, aí você me der uma casinha na favela lá, tá bom demais. E eu fico por aqui, dou meu dia de vez em quando. Eu falei, putz, velho, na boa posso falar, você está desviado. Você está desviado. Não, pastor, eu estou na igreja. Eu falei, o endemoniado gadareno também ia. Capeta vai na igreja, sabia que capeta vai na igreja? Quem sabia que demônio assiste culto? Quem sabia que demônio canta, prega, dá dízimo, se deixar e toma a igreja do pastor? Quem sabia que um dia Jesus estava dentro da sinagoga e o capeta levantou no meio do sermão e falou assim: o que eu tenho com você, Jesus? Falou, que nem a casa da sua mãe, não, sai! É assim. Primeira regra do capeta é essa. Segunda regra do jogo mortal, sabe qual é? Segunda regra do diabo no jogo mortal: ele quer que você troque algo de muito valor por algo de pouco valor. Quem fez isso na Bíblia? O idiota do Esaú. Esaú estava caçando, não caçou nada, estava com a mira ruim. Quando ele chegou em casa morto de fome, o irmão dele tinha feito miojo turbinado. Jacó falou: Jacó, me dê esse miojo aí que eu vou morrer, velho. Jacó falou: não sei sua mãe, eu não tenho que dar tanta comida para mal. Mas eu não cacei nada, o problema é seu, morre aí na minha frente aí. Sabe como é que o irmão conversa? Com todo amor, né? Aí ele falou: não, velho, faz comigo não. Eu falei: já estou fazendo, já estou jogando sazão aqui, brother, demorou, vou comer. Aí Esaú falou: eu te dou o direito de ser o filho mais velho do nosso pai, tão somente me dá um miojo combinado. Jacó falou: tá valendo mesmo? Eu posso virar o filho mais velho? Pode. Sabe o que Esaú fez, irmão? Entregou algo de muito valor por algo de pouco valor. Sabe qual era para ser o sobrenome de Deus? Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Esaú. Mas Esaú rima como? Jacu. O que esse Jacu imbecil fez? Trocou o direito de ser o tataravô de Jesus por um prato de macarrão. A gente ri dele, só que a gente faz a mesma coisa. A gente troca um culto por um franinho e vaso. Barcelona e você nem é espanhol não, miséria. A garota me procurou assim: tô indo igreja, você sabe, né? Tenho 17 anos. Eu transei com meu namorado. Eu falei: eu sou vaca. Eu tenho um pouco retardado nesse público pregando há quantos anos, falando pra você se preservar. Você vai transar com aquele menino, aquele menino. Nem as irmãs dele, a mãe dele gosta dele. Ela falou: tem uma probleminha, ninguém te tem. Mas, ó, vou te falar uma frase aqui profunda, escuta só. Você perdeu algo de muito valor, que era a sua virgindade, com um cara que não vale um bate comigo. Mas eu, como sou meio doido, falo algumas coisas que nenhum outro pastor não tem coragem de falar. Eu olhei para a menina e falei assim: deixa eu te fazer a mesma pergunta aqui. Foi gostoso? Ela disse: teve idas minhas no dentista para tratar o canal que foram mais preservadas. Ei, olha esse barulho. Chupa aí com essa bola então, filho. Essa é a sua vida. Você escolheu. Não tem como voltar a sua virgindade, não tem como reaver. O diabo quer fazer isso com a gente. Olha para mim, 2013. Tem muito valor porque tem que ter muito valor. Pouco valor porque tem que ter pouco valor. E nenhum valor porque não tem que ter muito valor. Você sabe o que a gente faz hoje? A gente sabe por que os pais têm raiva dos namorados? Porque você não valoriza seu pai e sua mãe direito. Nunca deu presente, nunca deu nada. Aí começa a namorar uma semana, um mês de namoro, já compra um presente mais caro. Dá para a namorada. A mãe fica com raiva, pô. Você não quer ver um vestido da sua mãe. Nunca pagou uma viagem para levar a Caldas Novas. Não dá nenhum. Para balnear. A menina chega agora. Você já enche ela de presente. Sua mãe fica endemoniada mesmo. Valoriza a sua mãe. Porque
cabeça hoje, dizendo que nada de errado nem ruim vai acontecer com você amanhã. Quem caiu nessa foi Sansão. Sansão era um cara gostosão, bonito, e o cara foi fundador do UFC. Mas ele também foi fundador da zona de prostituição. Que esse homem pegava 3 meninas de manhã, 3 de tarde, 3 de noite, distribuía ceia para outro dia, e o cara era pegador demais. Ele pegava as meninas e ele não estava nem aí, mas meu amigo, tem gente, pior dia da sua vida, da minha vida, é o dia que a gente perde o medo das consequências. Isso aí. É o dia que a gente fica corajoso para aquilo que a gente deveria ser medroso, e o dia que a gente fica medroso para aquilo que a gente deveria ser corajoso. Então a gente vira para o jovem e fala assim: abre um pequeno grupo na igreja, começa o evangelho. Ai, eu tenho medo de falar, eu tenho medo de boca murcha. Aí, mas não tem medo de ir para o bote. O conselho de pastor de Santa Maria vai fazer uma profética na porta da boate 15, 10 mil jovens. No dia 29 de março, eles me chamaram para pregar na porta do lado. Vai fechar a rua toda e nós vamos fazer uma profética. E eu pertenço, também estou ajudando a igreja, que nós estamos comprando a boate 15. E nós vamos fazer uma profética naquele lugar. E nós vamos declarar ali que aquelas mortes ali foram para acordar o resto da nação. Presta atenção, irmão. Boate mata, carnaval mata, bebida alcoólica mata, pornografia mata, homossexualidade mata. Se ele for a cadeia, ele foi. Mas essa porcaria tem que fechar nesse país. Nós podemos perder o meio das consequências. Ficar corajoso. Para pecar. Mas o diabo vira para você e fala: vamos. Aí tem dia que ele está mais maquiado, já viu? Em um ano, tem pelo menos uns 3 ou 4 dias que você levanta de manhã e fala assim: vem em mim que eu estou facinho. Bom, imagina que aparecesse sem dor no cabeção, uma poça do cão que viesse e fala: ah, eu estou cansado, né? Essa porcaria desse funciona. O que tem? Bebida alcoólica, me dá aqui que eu vou falar até sair do ouvido. O que é? Boate? Estou cansado dessa porcaria de igreja. Vou virar zelador de igreja, deixa eu ir embora lá para o boate lá. E posso te falar uma coisa, fofo? Não cristão peca, e o pai deles guarda eles e protege eles. Agora o cristão, no dia que ele decide pecar, ele comete um pecadinho mais ou menos, e Jesus não vai ajudar você a pecar, ele coloca tudo no jejum. Satanás fala no seu ouvido assim: ninguém vai saber. E depois que você pega, ele mesmo pega a notícia e leva e põe na internet. E põe para todo lugar. Isso aí. Não pegue. Não vira Sansão, não. Sabe o que aconteceu com Sansão? Virou o dengue da Xuxa. Quem lembra do dengue? Ficava lá entretendo o programa da Xuxa. Ele virou o palhaço dos filisteus. Por quê? Porque perdeu o medo das consequências. Bonitão, fortão, gostosão. Esterrou. Quantos jovens em mais de 20 anos de ministério com jovens que eu vi se arrebentar? Quarta regra do diabo: ele quer que você use o poder que você tem para conseguir o que você quiser. Quem caiu nessa? Davi era o rei. Ele tinha almoçado no prato de comida, assistiu Angélica, assistiu o video show. Foi lá para sacar do palácio, ficou lá. Parecia uma dona pelada